O departamento de polícia daquela cidade de porte médio estava enfrentando dificuldades em elucidar crimes que aconteciam na cidade. Muitos achavam que era da incompetência dos agentes. Então, uma série de medidas foram tomadas. Cursos, palestras, alguns agentes fizeram intercâmbio em outros lugares. Tudo para tornar a polícia mais competente quanto ao assunto eram os temidos assassinatos. Nesse dia, um renomado escritor policial, que já ajudou a polícia em todo o país a solucionar os crimes mais brutais e difíceis, estava para fazer uma palestra sobre criminalística. Quando ele subiu no palco, os agentes o cumprimentaram. Bem descontraído, o homem pegou a sua garrafa de laranja e deu um generoso gole, a deixando de lado para começar as suas falas. Acredito que todos aqui já ouviram falar que crimes perfeitos não existem. E sempre haverá uma prova, um motivo. E o criminoso de alguma maneira vai dar uma brecha para o crime ser solucionado. Vocês acreditam nisso? Os policiais já tinham ouvido sobre aquilo. Uma pequena pista sempre vai haver. Não tem jeito. Eles sacudiam a cabeça. A fala do palestrante era magnética, era forte, energética. Pois bem, o crime perfeito pode até parecer impossível, mas ele existe. Então o palestrante fez uma pausa para ver a reação dos agentes. Depois ele continuou. Pois bem, eu vou contar uma história de um crime perfeito que eu presenciei alguns anos atrás. Vou contar detalhes por detalhes do ocorrido. Existia esse nobre professor universitário, daqueles típicos casos de pessoa bem-sucedida. Em pouco tempo ele se formou na escola. Logo iniciou o mestrado. E com 20 e poucos anos já estava dando aulas em uma renomada universidade federal. A sua esposa era igualmente jovem, bem-sucedida e muito bonita. O casal chamava atenção por todos os lugares em que andavam. De vez em quando, a sua mulher apresentava alguns hematomas no rosto, disfarçados por maquiagem. As pessoas no seu trabalho desconfiavam que ela passava dificuldades em casa. Mas ela sempre se negava a dar qualquer depoimento, contar qualquer coisa sobre a sua vida pessoal. Então, a aura do casamento perfeito persistia, mesmo que com alguns arranhões. Aos poucos, as pessoas foram percebendo uma certa animosidade entre eles na rua. Um puxão de braço aqui, um puxão acolá, olhares desencontrados. Um verdadeiro clima de tensão no ar. É algo tão forte que todo mundo percebia a distância, menos o casal, que pensava que estava com a situação dominada. Ele começou a ficar viciado em alguns remédios para dormir. Chegava para dar aula dopado, com enormes olheiras, algo que estava atrapalhando o seu trabalho. Seus superiores já tinham notado esse problema, e por vezes pensaram em o afastar por um tempo, mas decidiam sempre na última hora deixar para mais na frente. A história tomava conta de todos os agentes. Estavam com os olhos arregalados com a história. Não sabiam como ela terminava, só que ela não cheirava bem. Um dos agentes cutucou seu parceiro de ronda e falou: "Isso aí vai dar merda, hein?" Então, o palestrante continuou seu relato. Para contornar o clima tenso entre o casal, eles resolveram fazer um pequeno esforço a mais, um sacrifício, e então alugaram uma ótima casa em um bairro afastado. Tinha uma pequena piscina, churrasqueira, 5 quartos e 3 banheiros. Era uma casa luxuosa,
diferente do pequeno apartamento claustrofóbico em que moravam antes. O casal achava que em um lugar maior, eles não precisariam estar sempre olhando um para o outro enquanto estavam em casa. Teriam mais distância, mais espaço para poder respirar. Eles contrataram até uma empregada doméstica, uma terceira pessoa para quebrar o clima de tensão entre eles. Os primeiros meses foram ótimos. O professor voltou a estar sempre sóbrio. Suas aulas melhoraram demais a qualidade, chamando a atenção dos diretores. Estavam pensando em oferecer para o jovem professor uma bolsa de doutorado em um renomado instituto. Tudo na vida deles parecia estar voltando aos trilhos. Mas o coração do ser humano, ele é traiçoeiro. Uma substância maligna que não conhecemos, assim como a matéria escura. Existem coisas que interagem conosco que nem sabemos. Essas coisas podem trazer um sentimento bom, mas a grande maioria traz sentimentos terríveis, nos impulsionando a fazer muitas maldades. O professor voltou aos poucos aos seus hábitos antigos. Ele reclamava que a piscina estava sempre suja, que a casa era pequena demais, que a sua esposa já o agradava mais, que estava sempre de conluio com a empregada para fazer da sua vida um inferno. Essas coisas, sabe como é, né? O palestrante nesse momento fez uma pequena pausa. Bebeu mais um gole do seu suco de laranja e fez uma pergunta aos agentes. O que vocês acham que aconteceu a seguir? Um cochicho começou entre os agentes. Todos sabiam o que vinha a seguir. Todos sempre sabiam o que vinha a seguir. Era uma questão de lógica. Nem precisava ser respondido em voz alta. Depois do pequeno burburinho, o palestrante riu, olhou, com aquele seu olhar enigmático subindo as sobrancelhas, e ele respondeu: Isso mesmo que vocês estão pensando. Mas vamos chegar lá. Logo, logo. Pois bem, esse professor começou a beber. Começou a se dopar com inúmeros remédios de tarja preta. As suas aulas iam de mal a pior. Os diretores, alarmados com essa recaída do professor, já pensavam em uma maneira de o punir, de o manter afastado das aulas. Não tinha mais jeito de continuar como estava. Algo precisava ser feito. O professor chegava em casa muito tarde, com a sua esposa já dormindo. Eles quase não se encontravam mais. Ela saía muito cedo para o trabalho, e ele voltava muito tarde das bebedeiras. O casamento, que jamais parecia de fachada, agora era um casamento de duas pessoas estranhas, que dividiam o mesmo teto e a mesma cama, mas que mal se falavam. O mal, ele é terrível. O mal, ele se aproveita de cada brecha. O mal se aproveita de cada espaço que você abre para ele. Então, um dia, como sempre acontece, a esposa magoada aceita o convite de um homem charmoso, de um homem carinhoso. Ela estava carente de carinho e atenção, então começou a flertar com o homem. Aceitou conversas mais íntimas. Depois, aceitou sair com ele para tomarem um café e almoçarem juntos. Em pouco tempo, já estavam fazendo amor. A esposa, que estava traindo, já pensava em como contar para o marido que estava indo embora da casa, e já estava pensando em pedir o divórcio. Com a intimidade chegando, o homem começou a frequentar a bela casa, tomar banho na piscina, se deitar na cama do professor enquanto ele estava fora trabalhando.
Talvez uma vingança silenciosa da esposa, que havia sido agredida e abandonada naquele casamento falido. Mas o grande títere da maldade, sempre mexendo os seus fios invisíveis, fazendo as coisas acontecerem. Em um determinado dia, o professor saiu para dar a sua aula. O casal de amantes chegou na casa, cumprimentou a empregada que era cúmplice dele. O professor, então, começou a sua aula, mas algo doía na sua cabeça. E antes que vocês respondam, é o chifre. Bem, não era isso. É que ele tomou muitos remédios misturados com bebida. Aquilo estava deixando ele com uma enorme dor de cabeça. Algo estava saindo do seu controle. Como o aluno, seja de escola ou de faculdade, é sempre debochado, adorar fazer piadas e graças, um aluno então fez uma brincadeira de mau gosto e o professor não gostou. Ele foi então até a cadeira onde o garoto estava sentado. O pegou pelo colarinho e o lançou longe, causando um pequeno tumulto na sala de aula. Esse ato tinha sido a gota d'água para os diretores, que mandaram o professor para casa descansar. Também disseram que resolveriam seu problema no dia seguinte. O professor, transtornado, dirigiu em alta velocidade para casa. Mas como ele estava tonto e com muita dor de cabeça, não quis arriscar entrar com o carro na garagem. Mesmo a casa sendo enorme, a garagem era estreita, então ele deixou o carro na rua mesmo. Quando ele entrou na casa, a empregada não o viu. Estava longe limpando um quarto nos fundos e um banheiro de lá. O professor entrou e sentou no sofá, colocando as mãos na cabeça. Nesse meio tempo, enquanto ele estava pensando no que tinha acontecido no dia, ele escutou uns gemidos estranhos na casa. Ele pensou: o que será que a empregada está fazendo? Então, ele caminhou pela casa lentamente, até que o barulho foi ficando mais claro na sua mente, e a porta do seu quarto estava entreaberta. Pela fresta, ele pôde ver a sua esposa com outro homem no seu quarto, na sua cama. Uma afronta terrível que não poderia ficar em vão. Enlouquecido, ele foi até a cozinha e pegou uma enorme faca, super afiada, e entrou no quarto gritando. Foi o tempo do homem se assustar, enquanto tinha o seu pescoço perfurado pela faca e atravessou rasgando a sua traqueia. Depois, a sua esposa foi morta com diversas facadas no rosto e no corpo. E vocês acham que parou por aí? O clima entre os agentes estava bastante tenso. A história estava em um momento de êxtase total. O homem então continuou o relato. Não parou por aí não. Quando o homem se virou, a empregada estava com uma vassoura na mão, paralisada na porta, olhando toda a cena e sem entender nada. Tinha ficado literalmente em um estado de choque, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir lutar pela sua vida. A empregada acabou sendo morta também. Pois bem, depois dessa chacina, ele conseguiu esconder os 3 corpos tão bem que a polícia não conseguiu achar nada que o incriminasse. Não havia vestígios. Ele havia cometido e limpado a cena do crime de uma maneira tão meticulosa que ele não poderia ser acusado de nada. A mulher, o amante e a empregada até hoje são dados como desaparecidos. Nessa hora, um homem levantou a mão e perguntou: como o senhor sabe de tudo isso?
O palestrante então respondeu: como eu falei antes, crimes perfeitos não deixam suspeitos. E o palestrante tirou do bolso um tufo enrolado de cabelos cacheados e jogou ele no chão. E com um enorme sorriso malicioso no rosto, ele ainda falou antes de ir embora: na vida, existem coisas que não podem ser reveladas.